Somos muitos severinos, iguais em tudo e na vida, da mesma cabeça grande que a fusta que se equilibra, do mesmo ventre crescido, sob as mesmas pernas finas, iguais em tudo, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo e na vida, morremos de morte igual, a mesma morte severina. Esse trecho é de um poema de João Cabral de Melo Neto, encenado por Tom Conceição em 2014. Hoje nosso dedinho de prosa será com Tom Conceição, professor doutor em artes cênicas. Vem pra cá, Tom. Para começar nossa entrevista, o que seria teatro de rua? Bem, teatro de rua é uma modalidade teatral que tem como característica básica a apropriação do espaço aberto da rua. Né? E essa apropriação não só usar o espaço físico, mas a apropriação de tudo que a rua traz. A dinâmica de intervenção, os ruídos que a rua tem, as informações de imagens e sonoras, tudo isso. Então, o teatro de rua, quando vai apresentar na rua, ele não interrompe a dinâmica que a rua tem. Um carro não deixa de buzinar porque tem um espetáculo acontecendo. Um vendedor não deixa de gritar e chamar o público, os clientes, porque o espetáculo está acontecendo. Nada deixa de acontecer para que o espetáculo aconteça. E existe diferença básica, quais são as diferenças básicas dos elementos do teatro de caixa, o teatro convencional e o do teatro de rua? Você falou algumas características aqui da interferência externa, e como seria essa preparação do ator para esse teatro de rua? A diferença é regida pelo espaço, né? O palco fechado, ele tem uma estrutura de conforto, sobretudo para o público, para aquele que assiste, né? Então tem cadeiras, tem um ar-condicionado, tem toda uma estrutura que ajuda na assimilação do espetáculo que está sendo desempenhado pelos atores. E aí tem um jogo de luz, né? Tem todo um arcabouço técnico que auxilia o trabalho dos atores. Na rua, nós não temos essa estrutura de conforto para o público. Geralmente o público da rua é um público que vai passando e encontra o espetáculo, e nesse momento de encontro ele para assistir, e os atores têm que usar da sua expressividade numa máxima dimensão para prender a atenção desse público. Sim. Então o treinamento do ator, que é a sua segunda pergunta, passa muito por essa necessidade. É um espaço de amplas dimensões, né? A rua, ele tem espaços que a gente não limita, né? Espaços de amplas dimensões, e o ator precisa se expressar nesse espaço de amplas dimensões, sendo que no palco fechado tem o limite. E o ator tem uma expressão até limitada e tangenciada por esse espaço, que é um espaço quadrado e bem limitado. Entendi. Eu abri o vídeo, nosso dedinho de prosa hoje, com um poema de João Cabral de Melo Neto, que você ensinou lindamente aqui na Praça do Campo Grande. Isso. Como um processo de doutorado. Como seria um processo de doutorado dentro das artes cênicas? Assim, o processo de doutorado, ele... Primeiro, você precisa ter alguma causa, algum interesse sobre algum objeto ou sujeito de pesquisa. O que é isso? O objeto seria uma manifestação, uma metodologia, uma manifestação que eu digo, uma manifestação cultural. O frevo, o maracatu, o samba de roda. Você precisa criar algum interesse sobre alguma prática e a partir daí levantar questões, né? Por que pesquisar determinada prática? E dentro dessas questões você vai respondendo, e quando você responde, você encontra um posicionamento, que é o que a gente chama de hipótese. O que é essa hipótese? É você defender uma determinada situação relacionada com esse objeto que você pesquisa. Então,
Tendo essa hipótese, você faz um projeto de pesquisa com metodologia de pesquisa, que é a forma como você vai pesquisar, investigar esse objeto. Você cumpre algumas disciplinas e aí você passa por uma seleção por 3 professores e esses professores fazem mais perguntas, te analisam diante da capacidade de realizar o projeto que você está propondo e a partir daí você tem 4 anos para desenvolver. Como o meu projeto de doutorado foi um projeto teórico-prático sobre teatro de rua, no qual a minha hipótese é que, a partir da inserção de 2 danças populares regionais, que é o jongo do Sudeste e o cavalo marinho, o mergulhão do cavalo marinho, a partir dessas 2 danças é possível trabalhar o corpo do ator para atuar nessa dimensão ampla deste espaço aberto da rua, com o teatro de rua. Então, a minha hipótese foi pesquisar essas danças, depois pesquisar o teatro de rua e, por último, estabelecer a articulação entre as práticas dessas danças e a prática do teatro de rua. E aí, como fruto dessa prática, eu entrei com algumas montagens. Na verdade, foram 2. Certa Feita, que foi em 2013, espetáculo Certa Feita, e o espetáculo Morte e Vida Severina, que foi montado em 2014. Aí nesse espetáculo eu trouxe algumas danças, mas a partir do momento que fomos para a cena, deixamos as danças um pouco mais de lado e nos debruçamos na dramaturgia. Você citou 2 espetáculos que você ensinou na rua. Um que é um texto pronto, digamos um texto dramático, que você transpôs para a rua, e o outro que é um texto mais voltado para a improvisação, você trabalhou muito mais com a criação dos atores. Como é esse processo de você trabalhar com um texto de um encenador já reconhecido e você trabalhar com um texto, com a ideia de trabalhar com os atores para a montagem desse espetáculo? Uma das características do teatro de rua é justamente essa abertura para o improviso, né? Justamente essa capacidade que os artistas de rua devem ter para dialogar com o imprevisto. E aí, no primeiro espetáculo, Certa Feita, nós partimos do princípio dessa característica de diálogo com o imprevisto e começamos, sem um texto estabelecido, a improvisar, né? Fomos improvisando e registrando esses improvisos, e no final de alguns meses nós tínhamos o texto dramático, algumas marcações, algumas cenas e uma ideia central a se falar, que foi um diálogo entre a cultura popular mais, digamos, tradicional e essa cultura um pouco mais erudita, essa cultura que abre portas para as tecnologias, novas mídias, por aí vai. E a outra pergunta foi o texto dramático. O texto dramático, Morte e Vida Severina. A Morte e Vida Severina, ele já traz uma estrutura textual muito forte. Mas por ser um auto, né, um auto natalino e um poema dramático ao mesmo tempo, ele possibilita que a gente brinque com a encenação, com a movimentação. Então, a partir do texto, já foi um outro caminho de criação. Nós tínhamos o texto estabelecido e não tínhamos as cenas. Então, a partir do texto, nós criamos as cenas e fomos experimentando com muita humildade mesmo o que daria certo. Porque nem tudo daria certo, porque nós tínhamos o texto que estabelecia o caminho para a gente seguir. Mas foi justamente isso que aconteceu. Foram 2 caminhos de criação diferentes, né? Um a partir da improvisação e outro a partir de um texto já estabelecido. Nosso Dedinho de Prosa hoje foi com o doutor em artes cênicas Tom Conceição, que falou um pouco sobre a modalidade do teatro de rua. Você que é aluno de oficinas de teatro, quer conhecer um pouco mais sobre teatro, se inscreva aí no meu canal. Tom, você que faz teatro de rua e tem essa coisa da improvisação, queria que você improvisasse pra gente aqui agora um trecho aqui, já que tá na rua, né? Um poema, um trecho ou uma encenação aqui agora. Tom Conceição, para vocês. Já assim, nossa, o que dizer da palavra? A palavra que toma o corpo, toma gesto
dimensões imensuráveis de um corpo, que são corpos sociais, corpos de homens, de mulheres, corpos da cidade. E nessa interação entre corpos vira toda uma corporeidade nacional, do homem, da mulher, da criança, do animal. Um corpo brasileiro que tem uma expressividade, que tem uma forma única de gritar, de andar, de sorrir, de chorar, de amar.